Júlio, você? Vai ser aqui no centro de convivência, entrada pela lateral. Pelo Marquinhos. Tá? Tá bom? Beijo, tchau. Pessoal, vamos iniciar então a reunião ordinária do Conselho, tá? A pauta hoje é bem tranquila. Eu vou fazer uma inversão aqui, vou falar algumas coisas de assuntos diversos para vocês. Então, um dos assuntos diversos, deixa eu fazer a lista. Chamada, eu vou verificar só a chamada dos membros. Então, José Carlos, estou aqui, Paola, Geraldinho, Douglas, Adriana, o Araújo, Saúl, Larissa, Fernanda, Cássio, Marivone, Regina, Toca. Deixa eu fazer a contagem. 13 conselheiros presentes. Posso dizer, tá? Seguindo, então, vou pedir só uma inversão, vou começar com os assuntos diversos que a gente alterou. Nomeação de novos membros, tanto da saúde e da educação, eles já estão, Geraldinho subiu aí, o Douglas já era, mas foi alterado a saúde também, tá? Agora vamos seguir a pauta. O primeiro item da pauta é a ata da reunião, a gente enviou para vocês a reunião ordinária e extraordinária. Não teve nenhum comentário, nenhum pedido. Alguém teve um comentário? Vocês querem ver a ata? Pode dispensar a leitura? Tá, podemos aprovar ela? Sim. Aprovadas as atas. Bom. Agora, o item 2 da pauta, que é a renovação do termo da mata ciliar. Se vocês lembram, a gente renovou, iniciou em setembro do ano passado, ele dura um ano, então vence agora nesse setembro próximo, tá? O que vai mudar? Por ser um convênio, a prefeitura, a gente não vai fazer de um ano agora. A gente vai fazer em dezembro só. E aí, todos os convênios da prefeitura vão iniciar o ano cheio, janeiro a dezembro. Então, eu estou aqui, o plano de trabalho, que vocês já conhecem, os membros já conhecem, desde o valor da mata ciliar, eles mantiveram desde os 10 mil. Tá? Como são 4 meses aí, então no total de 40 mil. Para continuar o projeto com eles, tá? Então, vou abrir aqui para quem tiver algum comentário para fazer sobre a mata ciliar e depois vou ouvir votação se a gente aprova ou não a liberação desses 40 mil do fundo para a gente continuar o programa com eles até dezembro e no final do ano a gente volta para o ano que vem, tá? Se for aprovado, tá? Então, alguém quer colocar alguma consideração? Então, podemos aprovar a renovação até dezembro da mata e o ano que vem a gente, no finalzinho do ano, a gente passa para o trabalho para o próximo ano, tá? Porque agora todos os convênios da prefeitura vão ser de um ano, sempre de janeiro a dezembro, tá? Por isso essa diferença. E só ser 4 meses agora, tá? Vou aprovar. Posso pedir uma esclarecimento? Oi. A mata ciliar enviava os relatórios mensais dela e ela Continua enviando. E seria importante publicar na pastinha do Funema para a gente A gente pode sim. Posso pegar o último relatório, a gente sobe lá e organiza, tá? Agora, seguindo a pauta, é o assunto principal de hoje, que é a prestação de contas, tá? Do Fundema, tá? Mantive a mesma tipo de representação, tivemos reuniões com a Comissão de Finanças, tá? Já passei por Vitório, Glauco e Larissa. Lau e Larissa já viram a prestação. Agora eu vou apresentar para vocês, a comissão já
Já deu de acordo? Então, a prestação, para não deixar dúvidas do que aconteceu, literalmente a gente copiou o extrato bancário, tá? Então, toda a movimentação na conta do Fundema está ali demonstrada no período. A gente tinha feito de janeiro a março, não sei se vocês recordam, alguns meses atrás. Agora, para pegar o encher, a gente fez de abril a julho. Então, lá em 31 de março, a gente tinha 1.384.000 na conta do Fundema. Ali a gente tem as entradas à esquerda e as saídas à direita. Então, vou começar na ordem. Teve o pagamento da Mata, pagamento do projeto Pinheirinho, no outro mês Mata, Pinheirinho. Aí teve o último pagamento da URB, que é aquela empresa que faltava, a última parcela do Centro de Educação Ambiental, que eu já apresentei para vocês, já tinha entregado o projeto. Eu trouxe o projeto aqui umas 3 semanas atrás para vocês verem. E aí a parcela dela foi paga em maio. E finalizou o contrato da URB. Tá? Aí tem a tarifa TED, tem o repasse para a maxilar, aí tem as transferências de taxa de licenciamento acumuladas nos períodos aí anteriores. Foram 2 transferências, uma de 27 e uma de 67. De novo, Elo, Mata e Elo, tá? Então, os pagamentos mensais. E por último, o rendimento. Essa conta do Fundema, ela é uma conta com rendimento. Isso é bom porque, se vocês virem nesse curto período, só o rendimento já deu 50 mil. Então, isso é importante essa conta render também, tá? Então, é uma fonte de entrada. E a gente finalizou, dia 31 de 7, 1.448.960,18, tá? Esse foi literalmente uma cópia do extrato bancário da conta, tá? Para mostrar tudo o que aconteceu no extrato. Aqui, só para a gente relembrar, tem os projetos já contratados. Então a gente tem o primeiro ali, que é o Pinheirinho, está sendo pago 5.700. Então a gente tem um total de 138.250. Já foram pagos até o momento 86 mil. E eles têm vigência até abril do ano que vem. Para concluir o projeto e também concluir os pagamentos. Mantive da URB aí, que na última ainda estava aberto, mas ele foi encerrado em abril, né? E o pagamento feito em maio pela prefeitura, 130 dias depois, e concluiu 50 mil no projeto. Tá? E o termo de colaboração da mata ciliar, a gente aprovou 12 meses de 10, né? 120 já foi pago 100 até o mês passado, né, no caso. Então, ele termina até setembro, tá? E a gente já renovou ele agora para ficar até dezembro, tá? Aqui, os valores já liberados, estimados liberados para contratação de projetos. Então vamos lá, o plano diretor florestal, a gente está com uma dificuldade grande de fechar o orçamento, empresas, tá? Eu preciso de 3, eu consegui 2 até agora para balizar, mas primeiro por mais um, tá? Não é tão fácil, o que pede, que ganha um cupom mais satélite de alta resolução, então não é tão fácil, não é fácil achar empresas, tá? Então a gente não conseguiu fechar ele ainda. As passagens de fauna, até teve um e-mail da Ivone para a gente, nesse mês, a gente conseguiu balizar eles, a licitação já está rodando, as 2 passagens de fauna, está com valor estimado na licitação, são valores estimados, tá, na licitação, de 124 mil, que é a média dos orçamentos, tá? E a gente tem o viveiro municipal, que é 305 mil ali, tá? E a gente tinha pedido um valor menor até para vocês inicialmente, só que aí a gente precisou fazer planilhas orçamentárias de obras, quem trabalha com obras sabe que é isso daí.
as coisas sobem, não é? Da noite para o dia, principalmente na questão construtiva. E hoje ele está analisado, estimado em 305. Vai ficar 305? Não, depende da licitação. Normalmente fica baixo, tá? Cai. Da concorrência. Assim como a gente tinha, não sei se vocês lembram da URB, e está estimado 100 mil, e na licitação são 50. Então, é uma caixinha de surpresa, tá? A licitação é complicada. E a gente tem a parte do abrigado florestal do Serra dos Cocais, tá? Que a gente ainda está conversando, a gente abriu o primeiro processo, o pessoal que veio apresentar aqui, foi indefinido pelo jurídico, pela figura legal da empresa que eles apresentaram. Infelizmente, eles teriam que ter no contrato social, no cartão CNPJ, esse objeto de brigada. E a empresa apresentada não tinha. Então a gente já publicou e o pessoal interessado está vendo se consegue viabilizar de alguma forma, tá? Mas a gente não conseguiu andar muito, porque o principal mesmo que tem que ser uma brigada, para me fornecer uma brigada. Não é brigada. Cidade que tem vários finais e bem de brigada não tem. Então é complicado. Então, foi aprovado em abril desse ano, vários de vocês estavam aqui, mas isso ainda não conseguiu viabilizar. No processo administrativo, antes de licitação, a gente passa por jurídico, para análise, já foi preparado, tá? Então aqui um resumão. Então, valor a contratar, estimado, R$654 mil. Valor dos contratos em andamento, 71 mil. Saldo, 1.400.000 e pouco. E 31,7. O saldo restante, 722 mil. Que é até um pouco maior. Você lembra do anterior? 600 e alguma coisa. 500 e pouco, era até menor. Então o fundo ele está entrando dinheiro. Então, mesmo com esses projetos contratados, o nosso saldo final está maior. Tá? Claro, agora vai ter a mata ciliar, vai entrar na próxima prestação de contas, mas ele está tendo uma boa saúde, a gente não está esvaziando ele, que é importante, porque a gente nunca sabe, de repente tem um projeto emergencial para acontecer, então é interessante esvaziar também totalmente o fundo. Tá? Então, esses são os saldos do fundo. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Então, todos os projetos a gente está subindo no site, os arquivos. Todos os contratos estão no site. É que os arquivos, eu posso até ver, a gente pode tentar disponibilizar da URB, essas coisas, é que os arquivos são gigantes, tá? As plantas. Porque o da URB gerou planta. Ah, tá. Tem um relatório, vocês apresentam mensalmente, né? Você deixou ontem, né? É só pegar www.org, tá tudo lá. Ah, é? Você tem que colocar também, né? Não, mas eu vou ver se eu limpo esses projetos, porque os relatórios mensais são apresentados e acho que você não sobe no seu site também, né? O relatório. Sobe no site, né? A gente limpa isso daí lá, não é problema. Os que são plantas, tipo da URB, projetos, o que eu posso fazer é tentar botar no Drive e linkar o Drive lá que a gente tiver, porque é muito grande. Eu acho que assim, você coloca a planta, mas não diz assim, do projeto, quando vai ser Não, isso não é objeto de contratação. A contratação foi um projeto executivo, plantas, memorial. Da URB, sim. Sim. Isso que foi feito. Mas qual os outros? Por exemplo, das passagens aéreas. Onde vai ser? Não, a passagem aérea ainda está em processo licitatório, não tem nada decidido ainda. Está em licitação. Você licita sem saber quando vai ser feito?
Aqui, as passagens, a gente já tinha definido o dia que ia a reunião, onde vai ser. Os locais, sim. Tinha. Correndo Na João Edueiro, de frente com o Parque da Capela, a gente falou na reunião, 2 pontos. E na estrada para Louveira, próximo à divisa com Louveira. São os 2 pontos. Isso a gente citou em reunião. Mas ficou 8 Tá? São os 2 pontos. por isso que eu estou te Na João Edueira, em frente ao parque, Ao Parque da Capela. na margem direita, bem na parte direita do parque, tem um fragmentinho lá. Parque. E a outra? E a outra na estrada velha de Louveira, linha de Louveira, próximo à divisa. É bem praticamente um pouquinho antes da divisa. Se vocês olharem a placa, vocês acham que é além da divisa, mas a divisa é depois ainda. foi falado, São esses 2 pontos que ficou definido na época para instalar, tá? Aí quando tiver novos recursos, a gente liberar, a gente já tem outros pontos mapeados para o futuro, que é interessante também. a questão de passagens subterrâneas. Então, o problema é onde fazer uma passagem subterrânea. Eu conversei com a Larissa essa semana sobre isso, na anterior João Tasca, a gente conversou. Só que ali é DR. E aqui embaixo? E eu não tenho cota aí, se vocês forem pensar em fazer uma passagem com a duela. Porque a passagem subterrânea ela é feita com a duela. Normalmente a duela é de 1 ou 1,5. Que é... E próximo ao corpo hídrico, você pode fazer ela por rampa, uma rampinha dentro da duela. Você não tem cota ali. Não tem cota para fazer, esse é o problema. Se vocês, quem conhece aqui em Vinhedo, a gente tem o Toscano. Se você vê no Toscano, existe uma baita cota ali de um ponto para outro, que sobe um morro no meio. Aí, ok. Mas o problema aqui de fazer. Olha, ele diz a altura, gente. Mas Sim. Sim, a passagem é muito plano. Então você não tem ponto de um lado do outro. Então esse é o maior problema. E o grande problema também é que ali é uma área BR. É simples você mexer isso daí. Tá? É bem complexo. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? É outra coisa. Na verdade, o plano diretor florestal, lá atrás, quando eu tinha verbo, eu expliquei. É um plano que foi feito um plano macro do PCJ, e o PCJ agora jogou para os municípios a obrigação de cada um fazer o teu. Isso junto com o GAEM, o Ministério Público do Grupo. Então, ele conversa, não muito com o plano diretor, mas ele conversa muito mais com o plano de Mata Atlântica, que as meninas já apresentaram no esboço, e ele conversa muito com um plano de manejo mesmo de vegetação no município. Tá? É um plano que ele vai considerar muito imagens aéreas, ilhas de calor, cobertura vegetal. Ele usa. A gente está tentando fechar o orçamento. Eu consegui só 2 até agora, dos 3. Consegui um do professor PAC e consegui que um pesquisador que tem acesso a imagens aéreas também que faz. E o dele está até mais barato. O PAC está na casa de 80 e o outro grupo está na casa de 64, 67, não lembro você. É um pouco mais. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo, tá? É um plano muito mais pautado por imagens aéreas do que um plano que o PCJ fez, eu não lembro imagens do que na época, eu lembro que eu fiz o curso, participou, mas os ATGs, os sistemas de georreferenciamento, é um pouquinho mais complexo. A gente tem perto daquele sistema, não tornar algo de fora, tá? E a parte desse plano vai ser para elaborar a proposta de manejo de vegetação. Ele vai falar muito do plano da Mata Atlântica, que a gente está elaborando. Tá? Ele vai falar sobre manejo, sobre áreas, sobre cobertura vegetal, áreas com incidência de ondas de calor que precisa ter. Ele fala também muito do plano de arborização urbana, que é um plano que a gente tem interesse em fazer também. No próximo ano a gente começar a mexer no conteúdo de arborização urbana. Acredito que para Vinhedo, não sei se eu faço global ou eu começo por
por setores, que nem a maior parte dos municípios estão fazendo, né? Não é barato. Exatamente, o setor é extremamente caro, porque você não é só tirar foto de árvore, você tem que fazer toda a avaliação sanitária dela, você verifica vários itens ali, calçadas, edição. Então é um plano que normalmente não é barato. Então a gente está estudando o que fazer. Estou pensando em fazer um piloto com uma região, depois com o tempo a gente expandir, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, vamos lá. Tem o último assunto que eu falei na extraordinária, que é o último assunto da pauta, que é a criação do GT, pelo diretor e alguns membros solicitados pela gente. O que eu sugiro? Vocês são plenários, vocês decidem. Quanto mais participação, mais interessante fica. Então, para não ter que falar o município, ao poder público, tá? O que eu sugiro, assim como o Fabiano deve sugerir isso amanhã, que o GT seja formado por todos da sociedade civil, sem poder público, para ficar um grupo técnico mesmo da sociedade civil dentro do conselho, tá? A gente está secretaria aberta para tirar dúvidas das pessoas, assim como a Maria Teresa faz parte da comissão, a gente conversa com a prefeitura e comissão. Assim como o GT também pode marcar comigo, pode conversar. Isso é uma sugestão que tanto eu vou fazer hoje quanto o Fabiano vai fazer amanhã. Então a gente criaria um grupo técnico com todos os conselheiros da sociedade civil. No caso aqui são 8, né, Paulo? 8. Tá? E aí, se todo mundo concordar, eu faço a nomeação, tá? Do grupo técnico. E aí, muita dúvida que vocês que falam, vocês querem. Vocês querem titulares suplentes, assim como é comissão, acompanhamento, e aí eu não tenho titular suplente das entidades, pode ser? Porque muitas vezes, a Regina não pode ir, vai a Maia, o Cássio não pode ir, vai a Marivone, até para tentar ter representatividade e nunca faltar representatividade de algum órgão. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Sim. Podemos criar? Sim. Criando o comitê, a gente vai ter que fazer uma presidência do grupo técnico. Acho que você foi do regimento, né? Tá. Qual membro se candidata a assumir a presidência do grupo técnico? Olha, o ideal é titular, tá, pessoal? Então eu vou. O ideal é titular. Titular. Pode ser? Titular. A gente vai dar assessoramento para vocês, eu vou pedir, a Paula vai ajudar, porque é difícil, mas Teresa sabe quanto é difícil redigir ata nas reuniões, tudo. Então, a gente vai ajudar vocês nessa parte administrativa para vocês fazerem reuniões, não sei se vocês querem fazer noturnas, diurnas. A gente pode conseguir espaço aqui para vocês. Eu abro a secretaria também para vocês, se necessário. A minha própria sala, quando tem reunião, pode se reunir lá, não é problema. A jurada se reunir na minha sala, não tem problema com isso, tá? Vocês me expulsam um pouquinho, não tem problema, tá? Se quiser que eu fique no meu computador, vocês trabalham do jeito de vocês, tá? Mas vai criar um grupo de WhatsApp? Tá, e aí eu vou pedir depois para a Paola subdividir o grupo de WhatsApp com todos os membros. Já faço a publicação no boletim, do grupo técnico, e a gente já começa a tentar mexer um pouco para começar a marcar uma reunião de vocês, tá? Porque é importante vocês, a maior parte já deve ter tido acesso ao conteúdo do plano, vocês tiveram a apresentação da empresa aqui, mas é bom que a par e começar a se reunir, porque agora a gente deu aquele stand-by, digamos, de participação popular. Teve as 3 audiências públicas, agora a empresa está mastigando todo esse material. Devemos chamar no mês que vem, segunda-feira, possivelmente, no mês que vem, devemos chamar a comissão para conversar o conteúdo gerado e
depois vai ser gerado o conteúdo 4, que é um conteúdo que não tem participação popular direta, né, não é aberto para reuniões públicas, que é o prognóstico, um texto, como se fosse um texto básico, vai dar um norte ali, para a fase 5, que essa é grande, essa tem 18 reuniões públicas, que é a fase efetivamente de propostas. E a gente vai ouvir realmente as propostas que vão ocorrer ou não, tá? E aí a gente está organizando, não tem ainda formato, como vai ser as 18 reuniões de propostas, 50 regiões, a gente possivelmente dividir em regiões, assim como a gente fez. Não sei se mantém os mesmos setores, vamos pensar, para poder abranger o máximo de estar mais perto da população para que possa ter mais participação, tá? Assim como foi essa parte de cima, tá? Eu acho que é isso. E aí. Fecha 18. É 18. Não, mas não significa que vai ser as quatro setores. Isso que a gente não formatou. É que no contrato, na licitação, no edital e no termo de referência falam 18 reuniões. Aí eu não sei se eu faço, que nem eu fiz audiência, que eu dividi em 3 agora. Eu acho melhor, porque você ficou marcando. Pega João 23, que pega toda a galera do alto lá, pega centro aqui e pega a capela. Eu senti que foi um formato que até teve razoavelmente de participação, porque o pessoal que é do leste acabou vindo também. Tá? Porque eu colocar no leste muitas vezes dificulta da galera tipo, do João 23 participar, que é um bairro extremamente populoso. Eu acho que é um dos. Fora a capela é a região mais populosa, né? João 23, os 7 bairros ali que a gente chama, né? É uma região extremamente populosa. E quem foi, tinha moradores na reunião. Tinha moradores, foi interessante. Porque tinha acontecido pouco isso até nas oficinas, né? Tinha regiões que a gente estava em oficina que não tinha um morador daquela região. Tinha pessoas, munícipes, mas da região específica dele. Tá? Então podemos colocar assim? Direito? Então beleza, pessoal, a gente cria, vou fazer a portaria, tudo, no edital, a gente cria, Paola cria o técnico e a gente começa a conversar para fazer essa reunião. No WhatsApp a gente se entende, deu o melhor dia, melhor horário, para todos participar, a hora, o dinheiro possível. Com certeza, vamos chegar no dia que é perfeito para 100%. Mas democracia, a maioria possível vai trabalhar lá. Entendeu? Sexta-feira à noite? Não, pegou a primeira parte. Segunda a sexta. Já faz muito tempo. Ele escuta mais. Tá? Então, pessoal, hoje de assuntos eram esses. Oi? Não, pela experiência que a gente teve com a questão de estruturação do regimento interno do governo, o que é importante é garantir uma infraestrutura mínima. Sim. Então, é garantir um local, um sinal de internet, um mínimo de acolhimento para os conselheiros, né? Água, banheiro. Isso tudo foi, façamos jus à pessoa, porque foi de uma generosidade muito grande. Tudo que nos ofereceu foi o Gasparini, porque o regimento interno do Condema foi escrito no escritório do alto posto do Gasparini, que nos abriu e nos cedeu até o horário que a gente ficava lá, né? Varava à noite, varava, né? Então, varávamos com a generosidade das filhas, sempre nos ofereciam um cafezinho, uma água, uma bolchinha, né? O poder público realmente não pagou a ação os conselheiros dessa nova empreitada tenham uma infraestrutura mínima, porque estão trabalhando em relevante trabalho. E eu só gostaria de mencionar que naquela data a OAB foi muito importante para a gente, para tirar dúvidas do ponto de vista legal, né? Estruturar do ponto de vista legal o regimento
foi muito importante a participação do Condema, tá? A cabeça daquela grupo, a época, foi a Cláudia. A Cláudia ajudou bastante, a Cláudia Gago na comissão. Foi ela que redigiu, basicamente, pegou as contribuições dos conselheiros, filtrou e trouxe as propostas de todo o conselho, num ato também democrático. Claro que dentro do conselho também não é unânime. Então eu lembro que tinha votações, Vitória, das decisões dentro do conselho, que a gente faz aqui a aprovação no plenário. Então, dentro da grupo também fazia-se votações para chegar numa posição, tá? Então foi bem interessante. Eu acho que deles, sempre um, mas eu acho que mais o Condema na época foi o órgão que mais contribuiu com as questões daquele plano geral. Pelo menos a parte de sustentabilidade hídrica que ele conteve, contrapartidas, aumento da área permeável para empreendimentos, são tudo coisas que vieram do Condema. O plano de 2007 é muito bom. Não de 7, o de 19. O de 19 não concorreu, né? Então, teve. Eles são disponíveis no site, até hoje, se você olhar lá no site da revisão do plano, tem um link embaixo para ir para esse plano. Lá tem a lista de propostas do Condema na época, lista de propostas de toda a população que participou. Todos os materiais eles foram divulgados nas listas, tá? Porque como funciona? Vou explicar para o plenário em geral, porque o poder público vai participar. Existe toda a apresentação do plano, do projeto, né? O técnico elabora, e depois o conteúdo final vem para aprovação plenária, tá? Assim como foi o próprio regime interno também, depois teve umas votações do plenário, tá? Então acho que é isso. Mais alguma dúvida? Só para colocar a questão aqui, uma das coisas importantes é deixar a auxiliar presidente, deixar claramente o funcionamento do grupo que vai participar. Deixar claro claramente quem são os responsáveis, obviamente a titular, na ausência do titular, É o suplente. está presente o suplente. Isso é importante. Senão a coisa começa a naufragar por ali. E outra coisa importante, eu escuto muito as atividades de pessoas, mas hoje o pessoa já é suficiente para dar uma zona do tamanho do bonde, né? Então, quanto menos pessoas, os representantes que têm que estar lá, estejam presentes, e não puder, vai lá como suplente. quanto menos gente, no sentido dos outros estarem lá, será melhor. E quanto a ter ou não a possibilidade de vir alguém da OAB, de trazer alguém lá de São Paulo, enfim, é muito possível. Eu acho que quem deve liderar isso é o grupo que está trabalhando, sempre sentir a necessidade, recuam aonde for necessário, CETESB, não importa, recuam lá. Acho que isso dá soberania do grupo. Assim como a gente deixa aberto a prefeitura, o acesso de vocês também lá na secretaria, como a gente está fazendo a coordenação do plano, a gente sempre concentra na gente. Mas se precisar de alguma informação ou alguma coisa de outra secretaria, eu posso pedir para as pessoas virem falar com vocês, tá? Se tiver sempre isso aí, bom. Mais alguma dúvida? Uma das coisas que a comissão fez no processo de elaboração do regimento foi quando existiam dúvidas muito grandes ou casos, chamar especialistas para conversar, tanto que nós chamamos a reunião com a senhora secretária de Finanças, que deu providência para explicar o funcionamento do Fundema, e foi a partir daí que a gente redigiu um capítulo do Fundema. Então, eu acho que é só um exemplo de quando tiver esse impasse, a Cláudia Graber participa da estrutura da comissão que acompanha o regimento interno, assim como outras pessoas que podem subsidiar, que estão participando no acompanhamento da construção dos documentos. Então é bacana chamar, porque ajuda muito, né? Ajuda a construir esse conhecimento. Tranquilo, pessoal? Assuntos da pauta eram esses, tá? Alguém tem consideração? Podemos encerrar? Eu tenho. Desculpa.
Esqueci? Maria Tereza se inscreveu aqui. Programa tinha daquele que atrás. Ah, não, eu não sei. 22 é professor. Posso ver. Esse processo, eu sei que esse projeto existe na lei, oficialmente. Tá? Nunca foi redigido, na verdade. Sinceramente. Não, foi uma lançamento de mas as nascentes foram listadas, né? Foi dado publicidade para Não, mas o redigido. programa existe, mas o projeto redigido. Não existe. Mas foi dada publicidade É. para os locais. Eu acho que foi feita uma matéria. É. Uma A publicidade matéria. foi. Mas eu acho que o projeto de planeta não tem. Porque, na verdade, o projeto que a gente já fez na Nascentes são algumas coisas no final. Fizemos uma recuperação uma vez ali próximo ao Aquários, nascente de Porto, e fizemos uma nascente no Santa Fé. Faz tempo. Dentro da área do São Paulo, sede antiga, né? A gente fez um estacionamento legal na nascente lá. Uma limpeza e tudo. Mas esse projeto de escritor dele não tem escritaria. Então, Maria Tereza, você vai apresentar alguma coisa? Ah, deixa eu ver. Quando vem a chuva, o pessoal vem Precisa mandar os drones lá para cima, os produtos. A gente já quando chovia muito, mas não podia pôr o ovo da Santa Clara desejado, né? se enterrar o ovo. Mas se tiver jogar telhado, a gente bota no telhado.
secretário puder fazer a gentileza de enviar aos senhores conselheiros, é um vídeo muito curto, em que ele compara o que está acontecendo aqui, porque a gente vive o episódio de uma extinção em massa, né? A última foi 66 anos atrás, estamos vivenciando mais uma. E ele dá providências a mostrar isso, inclusive, através de trabalhos que estão sendo consagrados hoje na academia, né? Um trabalho do professor de lá, do professor Alex, eu deixei aqui o link para os senhores conselheiros, se quiserem ler, tem até um resumo na página do ICO, no UOL, do trabalho do professor publicou, que dá a dimensão de 475 milhões de atropelamentos, mortes, dá uma subdivisão, mostrando como a questão das rodovias hoje é o principal elemento de extermínio da nossa fauna, né? E aí eu vim trazer para os conselheiros, estou aqui na triste missão de trazer algumas imagens de atropelamento que chegam para a gente de pessoas que moram essas que eu vou lhes mostrar na região da Caixa d'Água, Santa Fé, na via da Edemantasca. E já adianto que isso tem uma razão, né, por detrás. É na macrozona de proteção ambiental leste onde a gente tem os maiores fragmentos, os mais densos fragmentos florestais, né? Então é natural que a gente tenha um trânsito de animal mais intenso lá, ainda que não só lá, né? Dado que as passagens de fauna estão sendo distribuídas em outros locais. Mas então eu vou lhes mostrar algumas imagens de atropelamento e para os senhores verem a dimensão dos animais, o tamanho do tatu que está sendo atropelado. Imagina o quanto a mãe natureza investiu para que quantos elementos não morreram ao longo do tempo para que esse animal atingisse essa estatura, né? E morreu por um atropelamento. E o intervalo de tempo que a gente tem dessas imagens são só alguns fragmentos de setembro do ano passado até agora, julho. Então, esse é o ouriço, esses dois agora de julho, mais um tatu em novembro de 2024. Nesse caso, a pessoa relatou que era o terceiro que ela estava registrando e que nesse caso ela estava fotografando porque já sentia que já tinha ultrapassado todos os limites do razoável, né? O cachorro do mato, no vídeo que o Iório grava e que ele dá esse cenário de que nós estamos vivendo uma grande extinção em massa da nossa fauna silvestre, ele está ao lado também de um corpo de um cachorro do mato. Esse daqui foi em setembro, mais um ouriço. Então, para os senhores terem uma dimensão da tragédia, são 475 milhões de animais que morrem atropelados por ano, né? São 1,3 milhão por dia, 17 por segundo. Eu não vou discutir aqui o estudo do professor da Universidade de Lavras, o professor doutor da Universidade de Lavras está aberto aos senhores para verificação e aprofundamento das teses, tá? Aqui ele faz uma subdivisão, por incrível que pareça, as aves também estão nesse cômputo, e me mandou, no momento em que eu estava fazendo esse trabalho, eu disse, eu preciso levar esse drama aos conselheiros do convênio. Eles precisam saber o que está acontecendo. Uma pessoa me mandou uma foto de uma sirena em cima daquele espaço do Cristo, que interliga as duas laterais, e dizendo que elas com frequência aparecem lá. Então veja, as sirenas aparecem e elas não conseguem distinguir o que é o portal e o que é o meio da rua. E elas também morrem atropeladas, né?
Então, aqui a gente vê entre as espécies que eu mostrei para os senhores, o tatu, o cachorro do mato, né? A gente não teve aqui, graças a Deus, a infelicidade de ter um bicho do tamanho de um tamanduá atropelado, mas a gente tem muito ouriço. A gente tem os saruês, as mamães saruês que ficam muito lentas quando estão prenhas, né? Então, com os filhotinhos na bolsa, no marsúpio, que morrem aos milhares atropeladas, né? A gente tem inclusive algumas veterinárias aqui que fazem um acolhimento, eu digo, de desespero, né? Porque, veja, quando a gente aprova verba para a Associação Mata Ciliar, eu vou repetir aqui algo que a conselheira Ivone escutou quando a gente foi lá prestigiar a Associação Mata Ciliar e o Jorge nos disse: vocês estão aqui vendo um hospital de guerra. A Mata Ciliar é um hospital de guerra. A gente recebe todos os mortos, mutilados, estropiados, muitos desses sem condição de voltar para a natureza e ficam na Mata Ciliar com a condição de serem cuidados até o dia que a Mamãe Natureza levar. Então, senhores, eu venho aqui trazer um apelo porque a gente sabe que tem o problema do DR, da cota, não é verdade? O mundo é um desafio, os problemas são desafiadores, né? E eu confio que os senhores tenham suficiente criatividade e se empenhem na tarefa da gente encontrar uma solução, porque o que não pode é esse massacre continuar numa das rodovias que a gente tem um trânsito direto, diurno, noturno, matutinos. Então, veja, se nesse momento a gente não consegue dar providências às passagens por aduelas, a gente precisa criar, por exemplo, um sistema de sinalização de trânsito que freie os carros, porque parece que só os radares não dão providência. Alguma coisa que sensibilize a população local, e quando eu digo local, eu digo da cidade como um todo, né? Porque o que eu acho que a gente precisa é encontrar caminhos, porque senão isso vai ser a constante, né? Muito obrigada, boa noite. Eu moro na rodovia, né, no sítio ali. Eu nunca peguei, até você falando assim, graças a Deus, eu nunca vi nenhum animal nessas condições que os senhores apresentou aí. Isso desperta agora o nosso pessoal ir devagar, no trânsito, isso é uma coisa assim, né? O irmão de Santa Fé, sabendo que eu fiz muito animal atropelado, animal no chão, Mas aí não. Então, o que eu estou trazendo para os senhores, eu digo, eu sou só a carteira, eu estou trazendo a carta, porque são todas imagens com a identificação, alguns com a identificação do lugar como melhor, outros simplesmente falam da rodovia, alguns conseguem, de pessoas que moram no bairro e nos enviam essas imagens. Mas pode ter, a respeito do trânsito, que o pessoal ali corre muito, né? É terrível. Eu vou entrar no sítio e sei, porque exatamente é ligado para alguém, né? E bate o carro. Então, isso é uma necessidade, né? Poderia saber. As sinalizações, né? Quando podem mais. É importante. Será que É muito importante a gente ter sinalização. nós Pessoal, só deixa lá o conselheiro. uma questão, eu acho muito maravilhoso, só que existe algum, aí é mundial, pode ser só no Brasil, né? Se não se apresentou, deve ser mundial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que nada se faz, é a minha visão, fazendo uma imagem desastrosa das coisas, ampliando demais. Eu acho que tem consciência daqui ambientais e pessoas que se preocupam tanto que quem deu o fundo para a Mata Ciliar foi o Condeno. Quem resolveu fazer isso foi o Condeno. Quem está batalhando, na realidade, até para ter um programa educacional de formação de protetoras aqui no município, não só de animal doméstico, mas também de animais silvestres, porque as pessoas
não sabem lidar com os animais silvestres. E por outro lado, é um processo educacional muito grande para que as pessoas não só atropelem, deixem de atropelar, mas também matem animais, porque sai um monte de imbecilidades que saem na internet, como a doença do macaco, como um monte de coisa que foram assassinadas. Assim por diante, assim como também assassinaram a capivara. Então, eu acho que o problema maior é a educação da população, que é muito grande, uma conscientização, saber viver, já que nós tiramos o espaço da natureza, saber deixar o que existe, proteger o que existe, mas pelo amor de Deus, fazer coisas racionais, coisas que sejam possíveis, factíveis de fazer. Então tem coisas que não dá para um problema resolver no sentido que como é que nós vamos resolver o problema de Eleanor Tasca se o maior problema é Anguera, se o maior problema é Dom Pedro, se o maior problema é Bandeirante. E quem devia ter feito as passagens não fizeram. Então nós podemos fazer dentro daquilo que nós podemos fazer, inclusive as passagens de nível. Discutimos outro dia com o secretário a possibilidade de fazer por baixo, é complicadíssimo, não é possível, não porque nós não queremos fazer. Existe uma legislação, existe um departamento de estrada e de valor, existe uma série de coisas. Então, o importante, agradeço por fazer esse tipo de coisa, mas no sentido de a gente poder fazer alguma coisa mais concreta e real de educação da população. Porque, na realidade, até em São Paulo, existe uma lei municipal que proibiu de colocar aqueles prédios com aqueles espelhados, e hoje eles têm uma tela que não espelha mais, porque a vítima são as aves. Então, hoje, há uma consciência do poder público de fazer alguma coisa, mas cá para nós, né? Nós não sabemos nem lidar com um animal doméstico. Aliás, que é outro crime, se compra animais pequenininhos, aí não consegue criar, dá para o empregado levar. Então, existe uma série de coisas que são problemas educacionais, sociais e de valor. Então, eu acho que o ponto principal é educar a sociedade. Agora, como educar, eu acho que aí é um trabalho maior, né, de Condeno, Combea, CNPU, escola, prefeitura, mas cada um de nós devia fazer uma reflexão nesse sentido. Mas eu acho que hoje o pessoal realmente tem mais consciência. O Santa Fé. O Santa Fé tem algum probleminha com bicho, não? O pessoal se revela. Então existe um problema que segue pela verdade. De tanto que eu bati dizendo uma boa lá dentro. O que a gente tem que ver é os animais mortos lá dentro. Eu sou sempre eu que fiz esse negócio. Não, mas talvez o pessoal. Ainda bem. A única coisa, gente, que é uma coisa que isso daí precisa perpetuar, e essa fala, eu gostaria de perpetuar para todo mundo, a grande maioria dos mamíferos silvestres, eles só vão procurar comida na hora de encardecer. É a hora que todo mundo tem que ficar de olho nas rodovias, principalmente no interior. Eu sou testemunha de vários outros que já foram mortos, porque eu vejo, eu subdesço várias vezes, eu vejo, eu tenho uma noção da quantidade de animais que são mortos lá. Só que uma coisa, cuidado com o cachorro do mato. O cachorro do mato, ele simplesmente, ele vê o farol do carro, ele sai do lado direito, ele passa na frente do carro, ele caminha na frente por um bom tempo. De repente ele desvia, ou para o lado esquerdo ou para o direito. Tá? É nessa hora que a gente tem que ter. Na realidade, eu falo, né? Ultimamente eu ando por cabresto, para não ver cachorro perdido, né? Para não levar mais para casa. Mas a gente tem que andar com essa lateral aberta, porque eles surgem do nada. Detalhe, a maioria, tirando cachorro do mato, veado, enfim, tem raposinha, também pode, eles chegam no asfalto, eles dão 2 passinhos e 100, dá 3 passinhos e 100, dá 4 passinhos e 100. Eu sei porque eu já vi e mexe, eu tirei vários, eu paro meu. Bom, lá no meio todo mundo já está acostumado, né? Eu travo as 2 pistas até eu tirar o irmão da Edenor e ficar lá. Então tem que tomar cuidado, assim, isso precisa falar para o pessoal. Começou a escurecer, é a hora que eles descem ou eles saem do lugar para comer, beber água, enfim. Mas não é só lá, né? Se você pegar na estrada de São Joaquim, podia atropelar
delicadeza, né? É difícil de achar. Agora, o que acontece? Todo o processo que deveria ser discutido e amplamente discutido, mas não só com o de todo mundo. Não tem trombada dos caras que entram lá, que vão para o São Joaquim, BMW, bom, já falar muito, podia passar uma Ferrari quase a 200 por hora. Mas, gente, peraí, né? Não é só pessoas que moram, tem que ter cuidado. E o outro dia você esborrachou no poste lá. Enquanto morreu o idiota, ainda bem. Mas, caramba, não é fácil, né? E outra, também lá no Manambaia, a gente fala que um monte de coisa, lá no Manambaia queriam matar todos os pombos que eles defendem. Eles quiseram acabar com as capivaras e acabaram com as capivaras numa sacanagem. Quer dizer, chega uma hora que você fala, não há um conselho que resolva, tem que ter uma consciência e realmente as pessoas serem punidas daquilo que fazem. Mas como esse país é uma zona, você pode fazer o que você quiser, quem mais rouba leva, né? Então, está difícil. Eu só queria fazer uma questão de esclarecimento. Eu deixei para os senhores conselheiros do link do trabalho do professor Alex só fazer uma pequena leitura. Pequenos ou grandes animais são alvos frequentes de atropelamento nas estradas brasileiras. Para se ter uma ideia, o estudo da Universidade Federal de Lavras estima que a cada segundo 17 animais vertebrados morrem atropelados nas rodovias do país. Com uma malha rodoviária de cerca de 1,7 milhão de quilômetros, segundo o levantamento da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, o Brasil é um dos países do mundo que mais registra atropelamentos de animais. É só a introdução e é só para os senhores terem ideia. O professor Alex coloca a metodologia de aferição, faz tudo aqui, que não é o caso, né? Quem sabe a gente pode chamar ele aqui para conversar com a gente. E a outra coisa que eu gostaria de mencionar é que, justamente por ser uma tragédia invisível, da gente receber essas fotografias e não saber exatamente onde notificar se não tem uma pesquisa dessa. Exatamente. Então, eu gostaria que os senhores entendessem que a minha fala hoje aqui não é para que os senhores providenciem o próximo projeto para fazer a duela já em 4 pontos. Não se trata disso. Se trata de pedir a sensibilidade do Conselho e se trata de acreditar que o Conselho consiga trabalhar estratégias diferenciadas para dar providências ao problema grande, porque o problema é enorme, assim, fica claro que só uma estratégia não vai conseguir dar providências, mas se a gente também não começar, a gente vai ter a desgraça diária sem ter alternativa nenhuma de ação. Então, é nesse sentido que eu trago essa informação. Licença, um minutinho, a primeira vez que eu estou participando, inclusive através da própria Larissa. Assim como a gente vê em algumas estradas as placas informando cruzamento de determinados Só já foi ver também, se a gente colocar eles vão ter. Então, temos que pedir uma autorização pelo número, pela pesquisa, pelo menos no trajeto onde existe uma transposição desses animais, coloca a placa de velocidade, 60 por hora, você passa a você passa em cima de qualquer bicho. Uma das estratégias, todas as pessoas que mandaram essas fotos, conselheiros e senhores da sociedade civil, foram orientadas a fazer uma comunicação à guarda ambiental para que a guarda ambiental faça o registro. É muito importante. A gente escreveu, a gente orientou, porque é através desses registros recorrentes que a guarda, inclusive, identifica os hotspots, os pontos quentes onde tem mais atropelamento. E esses relatórios podem subsidiar, senhores, uma interlocução com o DE, mostrando ipsis literal o impacto da não sinalização, das não providências. Eu não acredito que o DR seja algo, seja um órgão que seja insensível. Não acredito. Se essas informações puderem ser consolidadas, as informações são consolidadas. Olha, eu já fui atrás das placas e pareceu que nós Obrigada. o que aconteceu? Simplesmente não pode colocar placa no lugar ali. Então não tem que fazer a lei. Então, essa lei é estadual. É estadual. Mas não é para deixar o lugar
reunião. Com os conselheiros, a gente fala para organizar os próximos dias, a gente já consegue organizar. E a gente organiza a primeira reunião da comissão. A presidente que convoca. A presidência. Passar a relação para o presidente.